Eu nasci aqui em Cascavel, então moro aqui há mais de 40 anos e nasci no interior de Cascavel, não aqui na sede municipal, e sim num distrito, que é inclusive um dos distritos que o início da colonização dele se deu juntamente com o início da cidade. Mas a minha família chegou aqui na década de 70, então um período posterior à colonização. Eles chegaram aqui nessa segunda leva de agricultores que vieram em busca dessas terras férteis, enfim, num período em que já estava mais desenvolvido. E o meu trabalho é com a história, então eu sou historiadora e museóloga, trabalho com a história regional há mais de 20 anos. Eu trabalhei em instituições museológicas em municípios vizinhos e também aqui em Cascavel. E a minha formação, então, é em História, primeira graduação, e depois, agora, mais recentemente, eu cursei Museologia. Então, hoje eu tenho as duas formações, as duas graduações, História e Museologia. Sim, é comum nós ouvirmos relatos de pioneiros ou dessas pessoas que chegaram aqui na década de 30, 40, relatos onde eles dizem que aqui não tinha ninguém, que aqui era um sertão, como eles dizem. Mas, na verdade, existem muitos vestígios de presença indígena aqui, ou de presença humana bem anterior à chegada desses pioneiros. É lógico que talvez eles não tiveram contato com esses povos, porque já haviam sido reconduzidos para outros espaços, esses espaços aqui na região já estavam ocupados, de certa forma, ou por colonizadoras, ou por outras pessoas que estavam aqui, e aos poucos os povos indígenas foram migrando para outros locais, mas sim, eles existiram, eles habitaram a nossa região, existem algumas pesquisas arqueológicas, lógico que precisamos muitas mais para conseguir comprovar a chegada desses povos aqui, mas na região oeste como um todo, com certeza há 4.000 anos atrás já existia a presença humana aqui, que eram então os povos guaranis e os povos caigangues também, são essas duas principais etnias. No Paraná como um todo nós também temos outros povos, como os Chetás, enfim, mas aqui na região oeste a predominância era dos guaranis e dos caigangues. Então, eles vêm por vários motivos. A princípio, eles vêm em busca de novas oportunidades. Então, dentro da história, dessa trajetória histórica do oeste do Paraná, primeiro nós temos a presença dos indígenas e depois, num período de mais ou menos 100 anos atrás, nós também tivemos a presença de povos de estrangeiros, digamos assim, que eram argentinos ou paraguaios. E aí, justamente há 100 anos atrás, quando ocorre uma revolta aqui, uma revolução que envolveu o exército, esse lugar passa a ser mais conhecido pelo governo. E aí o governo percebe que existem esses estrangeiros aqui, em maioria, e decide ocupar essas terras. Então, o governo brasileiro decide ocupar. Então, ele retira esses povos estrangeiros. Primeiro, ele concede a exploração dessa região para os argentinos e os paraguaios, que eram chamadas obrages, eram companhias estrangeiras que exploravam a erva mate aqui. Então, primeiro ele faz essa concessão, mas há 100 anos atrás, em 1924, com a Revolução, a passagem dos revoltosos por aqui, e também do Exército, eles percebem então essa necessidade de ocupar esta região, por ser uma região de fronteira, ocupar com brasileiros. E aí começa uma política do governo nacional, que a gente chama de Marcha para o Oeste, que é a ocupação da fronteira oeste de todo o Brasil. E aí, então, a divulgação dessas áreas, dessas regiões, e aqui na região de Cascavel também. E aí, a divulgação dessas áreas é que vai atrair esses colonos para buscar novas oportunidades. Então, eles vêm. Por quê? Alguns porque no seu local de origem não existia oportunidade para todos da família, então eram famílias grandes, principalmente no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então eles vêm para cá porque aqui eles conseguem adquirir uma área maior de terras. A maioria deles são colonos, mas também tivemos comerciantes, pessoas que ajudaram a fundar então a sede do município, o núcleo urbano. E aí eles vêm para cá para explorar esta região, buscando novas oportunidades ou melhores condições de vida, motivados por essa campanha, por essa política nacional de ocupação de toda a fronteira oeste do Brasil.
Quando essas primeiras famílias chegam aqui, na década de 30, inclusive ainda temos pioneiros que podem relatar para vocês essa vinda para cá, pioneiros que ainda estão aqui, que chegaram na década de 30, eles contam que o primeiro trabalho era fazer a limpeza do terreno. Então, eles precisavam remover a floresta, porque ainda era uma região coberta pela floresta. Então, para poder, na sequência, preparar o solo. Muito do que existia de madeiras nobres, árvores nobres que serviam para madeira, já haviam sido retiradas, ou então estavam em processo de remoção. Então, quando esses pioneiros chegam na década de 30, 40, eles já pegam uma área com menos madeira nobre e aí eles começam então a desenvolver mesmo a agricultura. Mas é uma agricultura ainda de subsistência, digamos assim. Não são grandes lavouras, são lavouras onde eles começam o cultivo para o consumo próprio, para a família, para a manutenção da família, e aos poucos vai gerando excedente, e esse excedente algumas famílias comercializavam ou trocavam por produtos que eles não conseguiam produzir. Então, o núcleo urbano mais próximo daqui era Foz do Iguaçu. Então, os pioneiros relatam que muitos iam de carroça até Foz do Iguaçu, levavam os produtos excedentes e lá trocavam por açúcar, sal, farinha ou outras coisas que, porventura, eles não conseguiam produzir aqui. Ou então alguém concentrava esses produtos, levava para lá, trocava, trazia, distribuía. Aí vão surgindo os pequenos armazéns também, que essas famílias vão criando para fazer esse comércio dos produtos. Então, em cada vila, em cada região do interior ou da sede, tinha um pequeno armazém de secos e molhados, que eles falam, e aí onde eles comercializavam, principalmente o sal ou outros produtos, tecidos, por exemplo, para a confecção das roupas. Então, eram itens que eles não conseguiam produzir aqui. E isso era então buscado geralmente em Foz do Iguaçu, que era o núcleo mais próximo, nessa década de 30, 40. E é interessante que eles contam que essa viagem até Foz, que hoje nós fazemos em 2 horas, eles levavam 7 dias com a carroça, pelas picadas. Então era algo bem, bem difícil comparando com hoje. E ainda assim, se nós relembrarmos o motivo que fez eles virem para cá, era buscar melhores condições de vida. Então, eles tinham que ter a meta era ousada, digamos assim. Por quê? Eles vêm para um local que eles precisam ainda preparar para conseguir dar sustento para a família, e ainda assim eles acreditavam que conseguiriam melhores condições de vida, mesmo com todo esse desafio. E conseguiram, como nós vemos. Muitos conseguiram alcançar o objetivo, que é oferecer melhores condições para criar os filhos e a família. Por isso que Cascavel também é como é hoje. Eu queria que você comentasse um pouquinho a questão das escolas. Só um pouquinho. Um avião. Sem cortar. Isso aqui. Calma. Você cortou? Isso aqui. Tem pelo tom de voz dela. Tu precisa que eu fale mais alto? Não, tá tão Não. Tá. Você pode falar confortável. Eu acabei falando bem rapidinho das obragens. Pode. Tu quer que fala de novo? Se quiser se estender, pode. Eu poderia, mas é lá atrás na história. Não tem Talvez eu problema, não poderia fazer uma linha do tempo rapidinho, assim? Pode. De novo? Por favor. Agora já? Pode, eu vou te... Como é que tá? Tá tranquilo. Se fizer esses barulhos assim, não tem muito Tá. Se você quiser fazer ali até a consolidação das cidades ou Tá. a linha do tempo, tudo bem. Agora daí? Pode ser. Se você sentir melhor, eu te pergunto depois também. Não, eu deixo com Mas vocês. Pode falar agora. Tá. Se já tá ouvindo na cabeça, pode falar. Então, se nós formos traçar uma linha cronológica de Cascavel ou da região oeste do Paraná como um todo, nós vemos a chegada dos primeiros habitantes, primeiros seres humanos, digamos assim, há pelo menos 4.000 anos atrás, pelos vestígios arqueológicos já localizados e já pesquisados, com predominância das etnias guaranis e caigangues, que então construíram suas aldeias, se desenvolveram nesse espaço até então desocupado. Aqui eles encontraram o que eles necessitavam para se desenvolver enquanto grupo, enquanto cultura, e aí eles permanecem aqui até a chegada então desses primeiros colonizadores. E aí com o desenvolvimento das cidades, esses grupos eles acabam migrando para outros locais. É interessante nós pensarmos também que
nós percebemos essa migração desses povos com a formação do Lago de Itaipu. Por quê? Quando ocorre a formação do reservatório, muitos desses povos estavam habitando as margens do Rio Paraná. Por quê? Foram as regiões que eles foram encontrando para se estabelecer enquanto a agricultura está se desenvolvendo aqui. Então, nós temos hoje, por exemplo, algumas aldeias criadas aqui no oeste do Paraná que foram criadas pela Itaipu para relocar esses povos que moravam nas margens do Rio Paraná. Então, é mais uma comprovação de que eles estavam aqui e que foram, então, migrando para outras regiões conforme os municípios foram se desenvolvendo. Então, nós temos a presença indígena e também no início do século passado, há 100 anos atrás, mais ou menos 1910, 20, nós tivemos a presença de companhias colonizadoras estrangeiras que usavam como meio de transporte o Rio Paraná e elas tinham como objetivo aqui na região explorar a erva mate e a madeira. A erva mate é nativa aqui no oeste do Paraná, em toda a nossa região, e o governo brasileiro então fez concessões para que essas companhias estrangeiras, principalmente argentinas, pudessem explorar a nossa região, então explorar a erva mate e a madeira e levar esses produtos através do Rio Paraná então para outros países. Então haviam essas concessões. Aqui na região de Cascavel, a presença de uma das colonizadoras que nós temos notícia é a Companhia Mate Laranjeira. Mas também tivemos, inclusive, pousos, porque essas companhias, elas, como a região era de difícil acesso, elas construíam pequenos pousos para recolher ou para concentrar essa erva mate colhida na região e dali levar até o Rio Paraná e embarcar nos navios. Então, aqui em Cascavel, por exemplo, nós temos numa localidade chamada Centralito, que fica às margens da BR-277, era um antigo pouso dessas ervateiras. E ali, então, o próprio nome Centralito é um nome de origem espanhola, centro pequeno, era um centro que reunia essa erva mate colhida em toda a nossa região e dali ia até o Rio Paraná, até a barranca do Rio Paraná. Tivemos também outras obragens, Nunes e Gibarra, aqui na região, com pousos também. Então, esse foi um período que ocorreu há mais ou menos 100 anos atrás, que muitos dos nossos pioneiros ou da própria população atual de Cascavel desconhece, porque foi um período curto, é uma história que foi construída por estrangeiros, mas que também existem vestígios e relatos aqui. Essa situação começa a mudar em 1924, quando passam os revoltosos aqui na região, e aí começa-se então o governo brasileiro a ter uma atenção maior para esta região oeste do Paraná e retira a concessão das companhias estrangeiras, porque percebe-se que existia uma população que falava espanhol aqui, muito mais do que falava português, então isso gerou uma preocupação para o governo, e aí o governo retira essas concessões e passa então a comercializar essas terras, que são terras devolutas ou terras pertencentes ao governo, passa a comercializar elas com as companhias colonizadoras. E aí nós temos então a partir da década de 30, mas com mais ênfase na década de 50, a ação das companhias colonizadoras divulgando essas terras, essa região, principalmente para atrair colonos sulistas, gaúchos, catarinenses. Essas famílias então vêm para cá e acabam desenvolvendo os municípios. Alguns municípios com plano de colonização, com essas colonizadoras, outros não. No caso de Cascavel, nós não tivemos a ação de uma companhia colonizadora organizando, criando, definindo o local do núcleo urbano, o local dos núcleos dos lotes rurais. Isso não existiu aqui em Cascavel, existiu na região. Mas aqui foi uma colonização que aconteceu de forma mais autônoma ou mais natural, sem tanta influência dessas colonizadoras. Eram terras devolutas, terras pertencentes ao governo. E aí, o próprio governo não tinha condições de fazer uma organização completa e certinha dessas terras. Era uma extensão muito grande, a comunicação com a nossa região também ainda era difícil, e aí o próprio governo tinha dificuldades. Então, muitas vezes entrava um governador, fazia um decreto e aí dizia então que eram terras do governo e ele faria comercialização, aí depois trocava, vinha outro, mudava. Então, a disputa pelas terras ela também ocorria em relação à documentação.
existiam documentações que foram emitidas pelo próprio governo que depois eram revogadas, enfim, ficou algo bem confuso. Mas também a grilagem de terras era como se fosse a falsificação de documentos da terra. Então, eles faziam um documento falso, digamos assim, e para ele parecer antigo, eles colocavam, dizem, né, que colocavam dentro de uma gaveta com os insetos, com os grilos, deixavam algum tempo ali, esses grilos então iam se alimentar de alguns cantinhos do papel, os excrementos deles deixariam marcas no papel, ele pareceria um papel antigo, e aí talvez pudesse ser então usado como sendo o dono mais antigo da terra, aquele que tinha a posse do documento. Então existiu muito aqui. Era a época dos poceiros. Então muitas famílias que chegaram aqui na região, elas precisaram mudar de local, então geralmente chegavam aqui, demarcavam um espaço e aí passavam a utilizar esse espaço. Mas, por exemplo, se era uma região que ainda tinha araucária, se ainda tinha madeira nobre ou se tinha alguma outra característica que pudesse interessar as pessoas do poder, essas famílias eram expulsas pelos jagunços. Então, os jagunços, eles defendiam as pessoas que tinham mais poder e mais interesse aqui na nossa região. E existem inúmeras histórias dessas envolvendo os jagunços, envolvendo a disputa das terras aqui na nossa região, e que eram disputas em parte até injustas, se nós pensarmos quando envolvia os jagunços e as famílias que vieram para cá para colonizar, porque justamente o poder de armas, enfim, o poder bélico de um jagunço comparado com uma família era bem menor. Mas existem muitas histórias assim, de famílias que foram expulsas, famílias que tinham a casa destruída, a casa queimada, e lógico, infelizmente também histórias que envolvem pessoas que foram mortas ou famílias todas que foram assassinadas por conta dessa disputa de terra. E isso em toda a região. Aqui em Cascavel tem sim, teve mais casos, mas em toda a região, mesmo em alguns locais com a companhia colonizadora, isso também ocorreu aqui na região, em menor quantidade, mas também ocorreu. Então, aqui em Cascavel, nós tivemos bastante casos assim, mas que, lógico, ficam esquecidos entre aspas, né? Caem no esquecimento porque não se comenta e daqui a alguns anos as pessoas nem vão saber que isso existiu, né? São as coisas da história que prefere mostrar o lado que deu certo, o lado do desenvolvimento, a mostrar esse lado mais sombrio da história. Isso é normal. Então, o período dos jagunços que nós temos conhecimento se estendeu então da década de 30, 40, 50. Na década de 60 houve um incêndio do fórum aqui em Cascavel. Então, acredita-se que talvez foi um incêndio intencional, criminoso, justamente para eliminar as provas dos documentos, das escrituras das terras, que tinha todo aquele conflito. Então, na década de 60, isso começa já a diminuir, até porque assim, já começa a ter um núcleo urbano, já é município, então as coisas já foram se organizando diferente. Mas a questão do incêndio do fórum é algo que sempre se comenta, que provavelmente foi alguém que queria eliminar algumas provas, alguns documentos justamente relacionados à questão das escrituras, dos documentos das terras. E aí isso vai se acalmando. Os meus pais, quando vêm na década de 70, já não tinha mais esse problema, já vieram sabendo o local, enfim, então já estava bem mais tranquilo. Eu sempre, pensando assim no desenvolvimento de Cascavel, comparando com outras cidades da região também, porque as características são semelhantes, mas daí se nós formos olhar até a questão de Cascavel por não ter uma colonizadora, uma empresa que fez essa comercialização, porque é diferente, assim, será que foi por isso? Mas, ao mesmo tempo, é algo que poderia ser uma falha no desenvolvimento de Cascavel, não ter uma organização na comercialização das terras. E pelo que nós vemos Cascavel hoje, isso não interferiu. Talvez até
contribuiu, porque outras cidades que têm o mesmo potencial, que tiveram as colonizadoras, não cresceram tanto quanto Cascavel. E aí nós sempre nos perguntamos por que Cascavel se desenvolveu tanto aqui na região. E aí, assim, talvez nós tivemos, sim, a questão da presença das madeireiras aqui nesse período da década de 30 até a emancipação. Nós tivemos essa questão das madeireiras, então, é algo que traz desenvolvimento para a região, porque gera renda também. Então, num período, isso eu tenho como lembrança, ainda no início da década de 80, nós ainda tínhamos muitas madeireiras aqui, então mostra que o ciclo da madeira, o ciclo econômico da madeira, ele se estende até a década de 80, então da década de 30 até a década de 80, e como tinha muita madeira na região, é possível que isso tenha contribuído, foi um fator importante para Cascavel. Eu penso que a própria população que vem para cá, nesse período, é uma população que, assim, as pessoas, o perfil das pessoas que vêm para cá, são pessoas que, hoje nós poderíamos dizer que tinham um perfil empreendedor, digamos assim, que escolheram talvez ter essa liberdade, entre aspas, de fazer o comércio da terra, ou comprar, enfim, arriscar um pouco mais, justamente por não ter uma colonizadora. Então, talvez esse perfil dessas famílias que vieram para cá, que escolheram ficar em Cascavel e não ir para outros locais na região, talvez esse perfil possa ter também contribuído nesse início para que Cascavel se desenvolvesse tão rápido. E aí hoje fosse, então, a cidade polo aqui no oeste do Paraná. E aí nós temos a questão da agricultura também aqui na região. Então, a partir do momento que o ciclo da madeira vai se encerrando, nós temos um boom da agricultura, do desenvolvimento agrícola nesta região também, que transformou todo o oeste do Paraná, mas principalmente Cascavel, em um local de referência no agro. Então, eu acredito que são vários fatores que transformam Cascavel no que ela é hoje e que teve início com nas primeiras décadas do município. Eu acredito, assim, pelo meu entendimento, não tivemos pessoas que saíram daqui porque terminou a madeira, o ciclo da madeira. Elas foram se encaixando em outras funções. O comércio é importante também. E Cascavel também ele se torna, aos poucos, um centro de referência em relação à saúde também. Então, e o comércio, acaba que por nós sermos aqui um encontro de várias rodovias, um entroncamento, como a gente diz, aqui também passa a ser uma referência em relação ao comércio, que antes era com Foz do Iguaçu, mas depois passa a ser Cascavel, por ser esse ponto de passagem. Então, o comércio também atrai pessoas de outras regiões para ficarem aqui, mas eu acho que as pessoas não saem daqui com o fim do ciclo da madeira. Eles acabam se encaixando em outros locais, em outros trabalhos. Talvez, por exemplo, em núcleos rurais, núcleos urbanos mais afastados do centro, que a madeireira deixa de trabalhar, de atuar, as pessoas vão migrar para os centros urbanos em busca de outros trabalhos. Eu vejo que aconteceu desta forma. A questão da educação aqui, ela está presente nos relatos dos pioneiros também desde a década de 30. A educação e a religião são dois pontos que eles sempre falam, porque existia essa preocupação. Dos locais de origem, eles trazem isso já, essa cultura, esse costume da importância da educação e da religião. Então, existem, por exemplo, eu ouvi pesquisas e pesquisadores que estudam as etnias, que existe as etnias têm essa preocupação com a religião e com a escola, algumas primeiro com a escola, depois com a igreja, outros primeiro com a igreja, depois com a escola. Então, isso era muito comum aqui. Surgem as primeiras escolas, as primeiras professoras, então elas vão chegar aqui. Eu não tenho agora a lembrança de quando surgiu a primeira escola, mas quando não existia a professora, era a própria família que procurava fazer esse trabalho. Ou então alguém da comunidade que se destacava no ensino, mesmo que não tivesse uma formação, e não tinha nem como exigir uma formação
à época, essa pessoa então assumia a função de fazer o ensino dessas crianças, que por vezes até ter uma escola construída era dentro das próprias casas, reunia as crianças, e depois de um tempo então eles construíam a escola, que eram aquelas escolas multisseriadas. Então as crianças de idades diferentes tinham aula na mesma escola, na mesma sala. Então, era 2, 3 que estavam no primeiro ano, outros 2, 3 no segundo, e aí existia essa formação de multisséries juntos. E aí, na maior parte do interior do município também existiam essas escolinhas, eram as escolinhas. Isso vai se estender pelo menos até a década de 80, essas escolinhas ainda no interior. Depois, então, elas começam a migrar para a sede do município. Nós temos um médico de referência aqui em Cascavel, foi o Dr. Wilson Joffre, tanto que nós temos hoje uma praça ali no centro, que é a Praça Wilson Joffre, em homenagem a ele, porque ali era a sede do hospital, não exatamente na praça, mas na quadra em frente, onde hoje tem um centro comercial. Então, ali era o primeiro hospital de Cascavel. Mas a questão da saúde é interessante também. Eu sempre pergunto para os pioneiros como eles faziam quando alguém ficava doente. Então, existia algumas pessoas que atendiam, mas o primeiro hospital de Cascavel é o hospital do Dr. Wilson Joffre, e antes disso eles se tratavam com as benzedeiras, as pessoas que faziam tratamentos com ervas medicinais, com medicamentos que eles traziam dessa cultura que existia, que provavelmente aprenderam com os povos nativos, enfim, o uso das ervas para aliviar alguns sintomas. Ou então se deslocavam daí para Foz do Iguaçu ou para outras regiões. Mas o hospital mesmo, o primeiro hospital é o do Dr. Wilson Joffre. E antes disso nós tínhamos as parteiras também, que faziam o trabalho dos médicos. E era muito comum isso na década de 60, 70... Pelo menos até a década de 60, assim, ainda tem relatos de pessoas que nasceram com parteiras, e aí existia mais de uma parteira aqui na cidade, que se uma não pudesse atender, tinha outra, enfim. Então, essa questão das parteiras e das benzedeiras é algo que era muito comum aqui à época, justamente por essa dificuldade ou a distância de um médico ou de um profissional da saúde. É difícil mudar. Toda mudança é uma mudança cultural, né? Nesse sentido também, por mais que envolve saúde, mas é uma mudança de mentalidade. O normal para eles, à época, era ser o parto com a parteira, em casa. Então, se precisasse ir para o hospital, já era algo mais preocupante. Então, isso vai mudando aos poucos, mas a ideia de parto com parteira, ela se mantém por um bom tempo ainda, né? Mesmo já com uma estrutura médica, eles ainda vão se manter. Então, assim, que eu tenho lembrança de histórias que eles contam na década de 60 ainda, era com parteiras. Aí, eu já nasci em 80, já não foi parteiro, mas ali até a década de 60, com certeza. E aí existia uma resistência, sim, por conta dessa mentalidade, que o normal era ter com a parteira e não no hospital. Então, o que existia na região em relação às universidades é que cada município, por exemplo, Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, Marechal, tinham universidades, núcleos de universitários, né? Uma instituição universitária. E aí, eu não me recordo exatamente o ano, enfim, década de 80, 90, provavelmente década de 80, essa informação não tenho certa. Eles decidem, então, criar uma universidade estadual com vários campos, multicamp. E aí, então, todos esses campos viram Unioeste. Então, aqui em Cascavel ficou a reitoria, e nos outros campos, que é Toledo, Marechal e Foz do Iguaçu, eles se tornam todas Unioeste, cada uma num campus diferente. Mas o surgimento desses campos eu não me recordo como aconteceu. Eu já sabia, porque eu estudei na Unioeste, deveria lembrar, mas não lembro. Eu sei que tem vários campos porque existiam essas universidades. E a biblioteca municipal e os espaços de preservação da cultura? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o início deles. Nós temos aqui em Cascavel ainda alguns locais importantes, assim, que são ainda referências.
para a nossa história, são marcos da nossa história. Então, por exemplo, o local onde hoje é a Biblioteca Municipal, aqui em Cascavel, era a sede da prefeitura antigamente, não a primeira prefeitura, mas lá foi a sede do governo municipal, que fica no centro da cidade, próximo à catedral. E aí depois se tornou se tornou Biblioteca Municipal, quando a prefeitura se desloca de lá para a sede onde ela está até hoje. Então existem alguns desses espaços. Outros espaços, por exemplo, onde hoje está o Museu Histórico, e o Museu da Imagem e do Som, que é o Centro Cultural, era a cadeia pública daqui, municipal. Então, são espaços também que foram importantes, assim, que são marcos no nosso município. Nós temos, por exemplo, a Praça Getúlio Vargas, que fica ao lado da Praça do Migrante. A praça mais conhecida, a referência maior, é a Praça do Migrante, mas a Praça Getúlio Vargas é o marco zero do município, porque Cascavel tem uma característica que ela teve mais de um local de surgimento da cidade, digamos assim, que foram aos poucos todos se transformando em algo único. Então, por exemplo, os primeiros moradores, os primeiros habitantes de Cascavel, de onde hoje está a sede urbana, ficavam no Cascavel Velho, nas margens do rio Cascavel, que é o local também onde acredita-se teve origem o nome da cidade, com a história da cobra Cascavel, que foi encontrada, que era um pouso dos tropeiros, dessas pessoas que circulavam por aqui, lá na década de 30 também. E aí, então, lá foram os primeiros moradores de Cascavel. Porém, o desenvolvimento maior, ele se dá aqui na região oeste, que é na Encruzilhada. Encruzilhada, sim, alguns falam que a Encruzilhada tinha um nome, enfim, vamos chamar só de Encruzilhada, que era uma bifurcação do caminho. Então, esse caminho que ia de Guarapuava até Foz do Iguaçu, passando aqui por Cascavel, ali na altura da Praça do Migrante hoje, da Igreja Santo Antônio, da Praça Getúlio Vargas, tinha uma bifurcação. Então, o caminho poderia seguir para Toledo ou continuar a Foz do Iguaçu. Então, era uma encruzilhada. Então, o núcleo comercial, ele se desenvolve ali naquela região. O comércio, ele acaba se fixando ali. E vejam que hoje o centro da cidade não é nem no Cascavel Velho e nem na Praça do Migrante, ele fica ali no meio, né, entre esses dois caminhos, que é o centro comercial de Cascavel hoje. Então, nós temos alguns desses pontos. Nós temos lá próximo ao lago, então, a marcação do possível local onde essas primeiras famílias foram residir, que é no Cascavel Velho. Tem uma araucária lá que possivelmente seja ali naquela região que a primeira família veio morar. Então, temos alguns pontos importantes aqui na nossa cidade. Acho que é isso. Como historiadora, eu vejo que os registros históricos são fundamentais. Por quê? Quando uma população entende de onde ela veio, ela consegue se compreender, então olhar para o passado para entender o presente. Eu sempre digo que a história tem essa função. Nós olhamos para o passado para entender o hoje, mesmo quando eu estou em sala de aula falando sobre Grécia, sobre Roma, sobre Egito. A função de nós estudarmos história, de nós conhecermos a história, é nós entendermos o presente. É porque hoje as coisas são como são. E aí sim nós podemos projetar um futuro, mas essa é a segunda etapa, na minha opinião. Então, aqui em Cascavel, por ser uma cidade jovem ainda, nós temos uma história, uma memória viva. Ela está aqui, presente na nossa região, no nosso município. Os pioneiros estão aqui ainda para contar. Em parte, nós ganhamos muito com isso, porque a nossa história ainda pode ser registrada através de documentários ou através de entrevistas, através de fotografias. Então, ainda conseguimos ter uma facilidade de registrar a história. E para a história, enquanto ciência, os registros, as fontes são fundamentais para que nós possamos estudar.
E assim, o que nos deixa muito animados também é entender ter essa previsão de como ela será daqui a poucos anos, que é uma cidade que não tem previsão de parar tão rápido. Ela vai continuar nesse desenvolvimento, atraindo mais pessoas, mais emprego, gerando mais renda. Então, é algo que nos torna muito satisfeitos, olhando para essa história daqui de Cascavel. E cada historiador vai ter, com base nessas fontes, a sua interpretação sobre o passado e a produção do conhecimento científico a partir disso. Então, a importância de estudar história eu vejo como sendo esta. E estudar história de Cascavel e da região oeste como um todo é algo que eu particularmente gosto muito. Eu busquei a graduação em História para conhecer a minha história, a história da minha família. E acabei, pelo trabalho com os museus, me envolvendo com a história aqui do oeste do Paraná. Então, assim, é muito gratificante quando você consegue, para um jovem, uma criança trabalhando na educação, conseguir mostrar aquilo que é a história dele na nossa cidade. E muitos têm essa história nas suas famílias. O seu avô, o seu bisavô talvez é pioneiro. E aí fazer essas conexões entre as gerações também, que eu acho algo assim lindo, que ainda é possível fazer aqui. Então, quando a população atual, as gerações atuais se percebem parte dessa história, é algo que é a principal função assim de quem estuda história regional, ou história de Cascavel, ou história local. É a história fazendo sentido para essas pessoas. Então, tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, algo se perde e aí vai ser só um aluno decorando a história para colocar na prova e depois ele esquece. Então, quando a gente cria essas relações, esses laços, é que nós conseguimos trazer o sentido da história. E apesar disso, então, como eu disse, a nossa cidade é muito jovem, nós precisamos fazer esse trabalho, mas também, justamente por ser muito jovem, nós, infelizmente, estamos perdendo parte desses marcos que contam a nossa história. Então, se nós falarmos, por exemplo, da arquitetura aqui em Cascavel, nós estamos produzindo um documentário, um documentário sobre isso. Você pode começar do início? Sim. Nós estamos produzindo. Deixa eu abaixar o meu volume, o meu celular. É esse aí? Eu esqueci de abaixar antes. Filho, acho que tu abaixa aqui pra mãe? Sabe, né? Abaixa todos eles, tá? Daí pode esperar lá. Só a frase do início, né? Sim. Nós estamos agora com alguns projetos em andamento, que é justamente para criar esses registros, ampliar os registros da história de Cascavel. Então, um deles é o registro do patrimônio arquitetônico, porque nós temos ainda algumas construções que fazem parte dessa história, principalmente das gerações mais antigas, e que ainda não são conhecidas ou ainda não fazem sentido para as novas gerações. Então, nós estamos buscando registrar agora o patrimônio arquitetônico de Cascavel, criar um vídeo, um documentário, para que nós possamos, através da nossa arquitetura, também contar a história do município. Da mesma forma, também trabalhando com outros projetos, inventários culturais, que nós podemos, então, também criar esses registros, para que a partir desses registros feitos, nós possamos então olhar para esse patrimônio que nós temos, seja o patrimônio material, o arquitetônico, fotografias, ou o patrimônio imaterial, que ainda existe de forma viva aqui, que é muito valioso, criar esses registros e a partir disso conseguir contar a história da cidade com mais informações, de forma mais participativa também. E você